O sol do deserto caía duro sobre a pradaria, queimando tudo o que tocava. Elias Mcreade, com as botas gastas e o chapéu desbotado pelo tempo, avançava lentamente pelo rancho que já não tinha o brilho de outrora. As cercas estavam quebradas, o celeiro vazio, e o vento soprava por entre as tábuas soltas como se zombasse da solidão do lugar. Ele fora homem de guerra, lutara contra tribos nativas quando o governo chamou, e sobrevivera a batalhas que deixaram cicatrizes profundas, não apenas no corpo, mas na alma. A guerra lhe custará amigos, família e, aos poucos, o próprio rancho. O que restava agora era um pedaço de terra estéril, um homem cansado e um único cavalo, magro, mas leal, que o acompanhará desde os dias de sangue. Naquele fim de tarde, quando o horizonte se tingia de vermelho e dourado, Elias avistou movimento entre as rochas, a poucas milhas da velha estrada. Seu instinto, aguçado pelos anos, fez com que sua mão se aproximasse devagar do rifle encostado na sela. O oeste não era lugar de descuido, um brilho de metal, um vulto fora de hora, e a morte podia chegar sem aviso. De trás das pedras surgiram duas figuras frágeis. Eram jovens, ambas de pele morena e olhos negros como noite sem lua. Suas roupas estavam rasgadas, cobertas de poeira, e o medo lhes escorria pelo rosto. Ayla, a mais velha, caminhava ereta apesar do cansaço, com uma firmeza que lembrava uma loba protegendo a ninhada. Ao seu lado, Naira, a mais nova, mancava com dificuldade, um corte profundo marcava sua perna, deixando rastros de sangue na terra seca. Elias permaneceu imóvel. Sabia reconhecer uma Apache a léguas de distância. E aquelas eram duas. O coração acelerou, não por compaixão imediata, mas por cautela. Seriam um chamariz? Quantas vezes vira colonos incautos se aproximarem de jovens feridas para depois tombarem sob as flechas que vinham da escuridão? O silêncio pesava. O vento carregava poeira, mas nenhum outro sinal de vida surgia. Nem guerreiros ocultos, nem espreitadores nas sombras. Apenas aquelas duas moças, famintas e desesperadas. Ayla ergueu a mão, não em ataque, mas num gesto de súplica. Falou poucas palavras em inglês, com sotaque pesado. Água, cavalo, por favor. Elias apertou os olhos. Aquilo feria tudo o que aprenderá, os Apaches eram, em sua lembrança, inimigos implacáveis. Mas havia algo no olhar da mais velha, um orgulho ferido, mas não vencido, e algo ainda mais forte na menor, que mal conseguia se sustentar. Ele respirou fundo, avaliando a cena. Se desse o cavalo, ficaria a pé, condenado a enfrentar sozinho a vastidão do deserto. Se negasse, deixaria duas jovens à mercê da morte. Passaram-se longos segundos, o peso da escolha esmagando seus ombros. Então Elias desceu da sela devagar, entregando as rédeas. Levem-no. Ele aguenta vocês duas até a próxima nascente. Ayla regalou os olhos, surpresa. Naira, quase desfalecida, foi apoiada pela irmã, que a colocou sobre o animal. O cavalo relinchou baixo, como se entendesse o sacrifício que fazia junto ao dono. Elias manteve o semblante duro, sem demonstrar emoção, embora algo em seu peito tivesse se agitado, uma faísca de humanidade que acreditava extinta. Por quê? Arriscou Ayla, desconfiada, já montando atrás da irmã. Elias fitou o horizonte, evitando encarar os olhos dela. Por que já enterrei demais neste deserto? Não vou enterrar mais duas. Sem mais palavras, as jovens partiram, levando consigo o último cavalo do rancheiro. Elias ficou parado, sentindo a poeira levantar-se atrás delas até sumirem no horizonte. O silêncio voltou a dominar a pradaria, mas dentro dele algo mudará. O homem frio, temido pela cidade e esquecido pelos amigos, acabará de dar tudo o que tinha, e sem saber, plantar a semente de um destino que o oeste jamais esqueceria. O rancho estava mergulhado em um silêncio pesado quando Elias Mcreade retornou a pé. Cada passo sobre a terra seca ecoava como um lembrete cruel de que agora não possuía mais nada. O cavalo, último companheiro de tantos anos, galopava rumo ao horizonte, carregando duas jovens que talvez jamais tornasse a ver. Elias empurrou a porta rangente da casa, entrou e largou o rifle sobre a mesa de madeira gasta. A noite caía devagar, e a pradaria se tingia de tons azulados e cinzentos. O vento assobiava entre as frestas, trazendo o cheiro distante da poeira levantada. Elias se deixou cair na cadeira, os cotovelos sobre o tampo, a cabeça pesada entre as mãos. Sua mente não se calava. Imagens antigas voltaram, como se as paredes da cabana fossem telas vivas.
Lembrou-se do dia em que, ainda jovem, marchara com os soldados contra um acampamento Apache. Recordou os gritos, o fogo consumindo tendas, os olhares de mulheres e crianças que nada podiam contra as baionetas e a pólvora. Lembrou-se do amigo Thomas, tombando ao seu lado com uma flecha no peito. Lembrou-se de como, naquela noite, olhou o céu e se perguntou se realmente havia justiça no que faziam. O tempo não apagara nada. As batalhas tinham roubado sua alma pouco a pouco, e o rancho, antes promessa de vida nova, se tornará um túmulo de memórias. Sua esposa, Mary, morrera de febre anos atrás, o filho pequeno, Samuel, levado pela tosse que nenhum remédio da cidade pôde curar. Restara apenas ele, Elias, um homem duro, quebrado por dentro, sustentado pela rotina seca de cuidar da terra que já não produzia. Ao entregar o cavalo às jovens, algo se mexera em seu peito. Talvez tivesse visto nelas o reflexo do que perderá: inocência, família, esperança. Ayla, com sua força silenciosa, lembrava Mary quando enfrentava a doença sem reclamar. Naira, ferida e frágil, era quase um retrato de Samuel, indefeso diante do mundo. Elias fechou os olhos, tentando afastar a comparação, mas a solidão tornou-a inevitável. Lá fora, o vento engrossou. Poeira começou a se erguer como véu no horizonte. Uma tempestade de areia se formava. Elias saiu para a varanda e viu o céu se turvar em nuvens vermelhas e alaranjadas, como se o próprio deserto sangrasse. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e um frio inexplicável percorreu sua espinha. Não era apenas uma tempestade comum, havia nela um prenúncio, como se o próprio oeste lhe sussurrasse que algo se aproximava. Ele reforçou as janelas, fechou a porta e reacendeu o lampião. Mas a escuridão parecia maior que a chama. A tempestade chegou com violência, batendo contra as paredes frágeis do rancho. O uivo do vento lembrava lamentos de fantasmas, e Elias, sentado à beira da cama, segurava o rifle como quem segura um pedaço de si mesmo. Foi então que, no meio daquela noite interminável, ele viu algo. Uma claridade diferente no horizonte, além do turbilhão de areia. Elias abriu a janela com esforço e espiou para fora. Lá, em meio à escuridão, pontos de luz tremulavam. Não eram relâmpagos, não eram estrelas. Eram fogueiras. Muitas. Espalhadas pelo deserto como olhos que o observavam à distância. O coração dele acelerou. O rancheiro conhecia aquele sinal, era o mesmo que vira antes das emboscadas, o mesmo que precedia ataques quando ainda marchava com os soldados. Um exército se movia na noite. Um povo inteiro avançava. Elias recuou, fechando a janela com firmeza. Voltou a se sentar, mas não conseguiu repousar. O som da tempestade lá fora misturava-se ao silêncio dentro de si. As fogueiras no deserto continuavam a brilhar em sua mente, e ele sabia que não se tratava de caçadores ou bandidos comuns. Era algo maior. Algo antigo, inevitável, que vinha em sua direção. O rancheiro respirou fundo, apoiou o rifle nos joelhos e deixou que o lampião continuasse iluminando o quarto com sua luz trêmula. O presságio estava lançado. E Elias M.C. Creade, sozinho em seu rancho vazio, compreendeu que a noite ainda guardava horrores que nem ele, com todas as cicatrizes do passado, estava preparado para enfrentar. A madrugada nasceu pesada, com o céu ainda coberto de poeira da tempestade da noite anterior. O ar estava parado, sufocante, e Elias M.C. Creade já estava de pé antes mesmo do primeiro clarão no horizonte. Não havia dormido. A lembrança das fogueiras no deserto o mantivera acordado, cada chama como um aviso de que o passado retornava para lhe cobrar dívidas antigas. Quando o sol começou a subir, tingindo de vermelho o deserto, Elias caminhou até a varanda. Seus olhos cansados se estreitaram. Ao longe, uma linha escura se formava contra a claridade nascente. Não era ilusão. Eram silhuetas. Muitas. O rancheiro encostou a mão no batente de madeira e respirou fundo. O som veio antes da visão clara, um trovão surdo, repetido, multiplicado, cascos batendo contra a terra seca, como tambores de guerra que despertavam o deserto. O chão tremia sob seus pés. Elias já ouvirá esse som antes, quando os batalhões marchavam. Mas agora era diferente, era o rugido de um povo inteiro. À medida que o sol subia, a cena se revelou em sua grandiosidade. Montados em cavalos ágeis e fortes, vinham centenas de guerreiros Apache. As penas em seus cocares balançavam ao vento, lanças e arcos refletiam o brilho da manhã, e suas vozes, em cantos de guerra,
cortavam o ar como lâminas. No centro da formação, erguido como um rei ancestral, estava Tazunk, o chefe e pai das jovens que Elias ajudara. O coração do rancheiro batia forte, mas sua face permaneceu dura. Qualquer homem comum teria fugido, se escondido, ou se ajoelhado em desespero. Mas Elias Mcreade não correu. Ele sabia, não havia para onde ir. Se o deserto queria devorá-lo, que o fizesse de pé. A poeira levantada pelos cascos formava uma nuvem que engolia o horizonte. O rancho, pequeno e decadente, parecia uma ilha prestes a ser tragada por uma onda colossal. Elias pegou seu rifle, não para usá-lo, mas para segurá-lo como parte de sua identidade. Ficou diante da varanda, ereto, imóvel, como um poste solitário contra a tempestade que se aproximava. Então os guerreiros o cercaram. 200 homens a cavalo, lanças apontadas, flechas esticadas em arcos prontos para soltar a morte. O som dos cascos cessou, e o silêncio que se seguiu era mais ameaçador que o próprio trovão. Apenas o vento assobiava entre as tábuas do rancho. Elias podia sentir a respiração dos cavalos, podia ver o brilho mortal nos olhos dos guerreiros. Do meio da formação, Tazunk avançou. Um homem alto, de rosto marcado pelo tempo e pelos combates, olhar severo como pedra. Suas roupas traziam sinais de chefia, colares de ossos, penas de águia, pinturas de guerra. Havia nele uma presença que impunha respeito e medo ao mesmo tempo. Atrás dele, protegidas entre os cavaleiros, surgiram Ayla e Naira. As irmãs. O coração de Elias quase se surpreendeu, sobreviveram, chegaram até o pai. E agora, diante daquele exército, eram sua única chance de não ser despedaçado em segundos. Ayla foi a primeira a descer do cavalo. Andou até o centro do círculo de guerreiros e ergueu a mão, pedindo que as armas se contivessem. Falou algo em Apache, rápido, firme. Os guerreiros murmuraram entre si, alguns baixando levemente os arcos, outros mantendo a mira no peito de Elias. Naira, ainda frágil, mas viva, apontou na direção do rancheiro. Seus lábios tremiam, mas suas palavras carregavam verdade. Ela repetiu em inglês, para que ele entendesse. Pai, e foi ele quem nos deu o cavalo. Salvou nossas vidas. Elias não moveu um músculo. Seus olhos encontraram os de Tazunk, e ali havia séculos de ódio condensados. Quantos irmãos, filhos e pais aquele chefe perderá para homens como ele? Quantas cicatrizes estavam abertas, prontas para se tornarem feridas novas? O silêncio se alongou, denso como fumaça. Um só gesto de Tazunk, e flechas cairiam sobre o rancho como chuva. Elias sabia. Estava à mercê da honra ou da vingança daquele homem. Mesmo assim, não recuou. Apertou o rifle contra o corpo e manteve o olhar firme, sem arrogância, mas também sem súplica. Um homem que aceitava o peso do destino. O círculo de guerreiros apertou-se. As cordas dos arcos rangeram, prontas para disparar. O ar parecia vibrar com atenção. Elias respirou fundo, cada músculo em alerta. Não havia palavra capaz de mudar aquilo, apenas as duas jovens poderiam salvar sua vida. Ayla, então, deu um passo à frente, encarando o próprio pai. Sua voz cortou o silêncio como um trovão. Ele não é inimigo. Ele é homem de honra. O eco de suas palavras pairou no ar. E por um instante, o oeste inteiro pareceu prender a respiração, aguardando a decisão do chefe e o destino do rancheiro solitário. Tazunk desmontou de seu cavalo lentamente, com a solenidade de um juiz que se prepara para ditar sentença. Seus pés firmaram-se no chão seco, e por um instante, todo o círculo de guerreiros permaneceu imóvel, como se a terra tivesse parado de respirar. O chefe Apache avançou até ficar a poucos passos de Elias Mcreade. Os dois homens se encararam. De um lado, o rancheiro, sozinho, sujo de poeira, sem cavalo, mas ereto como um tronco de carvalho. Do outro, o velho guerreiro, com a dignidade de quem traz nos ombros não apenas a própria vida, mas a história de um povo inteiro. Nos olhos de Tazunk havia uma chama fria. Não era ira cega, mas sim memória. Memória de sangue. Ele via naquele rosto barbado o reflexo de muitos homens que outrora empunharam rifles contra seu povo. Recordou os filhos que perderá nas campanhas dos soldados, os corpos dos jovens guerreiros tombando sob tiros certeiros, a fumaça das aldeias queimadas ao amanhecer. A cicatriz que cortava sua têmpora era a lembrança de um desses combates.
Para ele, Elias poderia ser apenas mais um entre tantos culpados. Matar aquele rancheiro seria fácil. Seria justo. Seria a vingança. Mas então, como num sopro, a voz de Aile ecoou no círculo. Pai, escute. Sua postura era firme, o queixo erguido. Foi ele quem nos salvou. Nos deu o cavalo quando estávamos perdidas. Naira, ainda apoiada no braço da irmã, completou com a franqueza de quem não tem forças para adornar palavras. Ele não nos fez mal. Não nos tocou, não nos entregou. Nos deixou viver. Os guerreiros murmuraram. Alguns franziram o senho, desconfiados. Outros, mais velhos, trocaram olhares silenciosos. O peso do testemunho das jovens não era pequeno. No entanto, o olhar de Tazunque permaneceu fixo em Elias, como se quisesse arrancar dele a verdade sem precisar de palavras. O rancheiro não se apressou em falar. Não tentou se justificar com longos discursos, não clamou por piedade. Apenas manteve-se firme, e quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu grave, seca, como pedra arrastada no fundo de um rio. Ninguém merece morrer com fome no deserto. As palavras caíram como chumbo no ar. Não havia vaidade, não havia teatralidade. Apenas a simplicidade brutal da verdade. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Nem o vento ousou soprar. Os 200 guerreiros pareciam congelados, como estátuas de carne e osso. Tazunque estreitou os olhos, sondando aquele homem como se tentasse decifrar-lhe a alma. Ele poderia ordenar a morte naquele instante. Bastaria um gesto, e Elias seria atravessado por dezenas de flechas. Mas algo no modo como o rancheiro falava, sem medo, sem bajulação, quebrou a linha de ódio que sustentava sua raiva. Não era a fala de um inimigo tentando enganar. Era a fala de um homem quebrado, que nada tinha a ganhar e nada a perder. Ayla se adiantou mais um passo, encarando o próprio pai com ousadia rara. O deserto é cruel, pai. Ele nos deu o que tinha. Isso não é ato de inimigo. Tazunque respirou fundo. A lembrança de seus filhos mortos ainda queimava em sua mente, mas também o peso da palavra honra se ergueu como muralha. O código Apache não era apenas sangue, também era respeito a quem demonstrava coragem e dignidade. Elias, sozinho, diante de 200, não tremera, não fugira, não mentira. Isso tinha valor. O chefe caminhou lentamente em volta de Elias, como um lobo que circunda sua presa. O rancheiro acompanhava apenas com os olhos, sem se mover. Quando Tazunque parou novamente à sua frente, ergueu a voz, profunda e grave. Muitos dos meus morreram pelas mãos de homens como você. A frase pesava como sentença. Eu poderia matar você agora, e os espíritos de meus filhos ficariam satisfeitos. Elias não respondeu. Apenas sustentou o olhar, aceitando o que viesse. Mas Tazunque, após longo silêncio, virou-se para os guerreiros. Este homem salvou minhas filhas. Sua voz ecoou, firme. Isso não será esquecido. Um murmúrio atravessou a multidão. As flechas baixaram lentamente. O círculo, antes fechado, abriu-se um pouco. A morte fora suspensa, mas a tensão não desapareceu. Elias ainda sentia os olhos de cada guerreiro cravados nele, como lâminas invisíveis. Tazunque voltou ao seu cavalo, montando com dignidade. Antes de partir, lançou um último olhar para o rancheiro. Havia respeito, mas também aviso. A guerra entre nossos povos ainda não acabou. Mas hoje não haverá sangue. E assim, como surgiram, os guerreiros permaneceram em silêncio, esperando apenas a ordem do chefe. Elias Mcreade, sozinho diante de 200 homens armados, permanecia de pé. Vivo. Mas sabia que aquela trégua era frágil como vidro. Quando o sol desceu atrás das colinas, o rancho de Elias Mcreade não parecia mais o mesmo. Onde antes reinava o silêncio, agora havia vida. Fogueiras ardiam em círculo, iluminando os rostos dos guerreiros Apache. O cheiro de carne assada misturava-se ao da madeira queimada, e as vozes, antes tensas e hostis, ecoavam em cantos que lembravam o deserto de tempos antigos. Elias permanecia sentado em sua varanda, o rifle encostado ao lado, observando aquele espetáculo inusitado. Jamais imaginara que veria 200 guerreiros acampados em sua terra sem que o sangue manchasse a areia.
O rancho arruinado, que fora tumba de memórias e solidão, tornará-se palco de uma trégua improvável. Os homens falavam em sua língua, alguns riam, outros apenas fitavam o rancheiro com olhos atentos, como quem ainda não sabe se confia ou desconfia. A hostilidade não havia sumido por completo, mas diminuíra. Havia respeito no ar, uma suspensão frágil do ódio que reinará por gerações. Ayla aproximou-se devagar. Suas feições estavam mais serenas, mas os olhos ainda carregavam a firmeza de quem aprenderá a sobreviver num mundo cruel. Parou diante de Elias, e pela primeira vez, sua voz não carregava defesa ou suspeita. Você podia ter nos deixado morrer. Mas não fez. Ela observou em silêncio por um momento, tentando decifrar o homem sentado ali. Não é como os outros. Elias não a encarou de imediato. Olhava a fogueira mais próxima, como se o fogo lhe contasse segredos do passado. Sou só um homem que perdeu mais do que gostaria de lembrar, murmurou, enfim. E quando a gente perde tudo, descobre que a vida alheia vale tanto quanto a própria. As palavras ficaram no ar, pesadas e simples. Ayla assentiu, como quem reconhece a verdade na dureza. Mais adiante, Naira, com a perna enfaixada, ria baixinho de algo que um jovem guerreiro dissera. Seu sorriso era tímido, mas real. Elias a observou de longe, por um instante, sentiu como se o peso que carregava tivesse ficado menos sufocante. Ver aquela menina sorrir era como enxergar uma fagulha de inocência que o deserto ainda não conseguirá apagar. Tazunk, o chefe, permanecia um pouco afastado, sentado diante da maior fogueira. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas seus olhos, profundos e atentos, percorriam cada detalhe. Ele não falava, apenas observava, Elias, suas filhas, os guerreiros, o rancho. O silêncio dele era mais eloquente que qualquer discurso. Em sua mente, talvez pesasse a pergunta, e se tivesse sido diferente? Se homens como MC Creade tivessem surgido antes, se a honra tivesse falado mais alto que a conquista, quantos rios de sangue poderiam ter sido poupados? A noite avançou. Guerreiros cantaram em coro, suas vozes graves ecoando pela pradaria como preces antigas. Alguns contaram histórias de caçadas, de espíritos que habitavam as montanhas, de tempos em que a terra era livre e intocada. Elias ouvia em silêncio, como quem escuta lendas de um mundo que jamais pôde compreender. Por um momento raro, houve convivência. Dois mundos, inimigos por destino, compartilharam o mesmo fogo. E na fragilidade daquela trégua, o rancheiro entendeu que o deserto não era feito apenas de ódio. Às vezes, um gesto, pequeno, solitário, improvável, podia derrubar muralhas erguidas por décadas. O narrador da própria noite parecia sussurrar entre as brasas. Às vezes, um único gesto é capaz de mudar o destino de muitos. O amanhecer chegou silencioso, tingindo o deserto com tons dourados e vermelhos. As fogueiras já eram apenas cinzas espalhadas pelo vento. Os guerreiros Apache, em fileiras longas, montavam seus cavalos para partir. O chefe Tazunk subiu em seu animal sem uma palavra, mas, antes de virar as rédeas, lançou a Elias um último olhar. Não havia sorriso nem promessa, apenas respeito. Ayla e Naira também se preparavam. A mais velha, com firmeza, ergueu a mão num gesto breve de despedida. A mais nova, ainda frágil, sorriu como se carregasse uma gratidão que não cabia em palavras. Elias respondeu apenas com um aceno contido. Sabia que provavelmente jamais as veria de novo, mas a lembrança delas ficaria para sempre em seu peito. Em poucos minutos, o rancho voltou a ser silêncio. A poeira levantada pelos cascos foi engolida pela pradaria, deixando Elias sozinho diante da imensidão. Mas algo dentro dele havia mudado. O homem que dera seu último cavalo agora carregava a marca invisível da confiança de um povo inteiro. Nos dias seguintes, rumores correram pela cidade vizinha. Falava-se que Elias MC Creade, o rancheiro falido, havia enfrentado 200 guerreiros e sobrevivido. Alguns diziam que ele havia matado 10, 20 homens com as próprias mãos. Outros afirmavam que se tratava de pura mentira, histórias inventadas para dar glória a um solitário condenado ao esquecimento. Mas, fosse verdade ou lenda, uma coisa ninguém podia negar, Elias já não era o mesmo. Quando passou pela cidade, semanas depois, os olhares que antes o julgavam frio e derrotado agora se tornaram curiosos, quase respeitosos. Alguns cochichavam, outros apenas observavam em silêncio. A história, real ou não, tinha plantado uma semente de mudança. De volta ao rancho, Elias voltou à varanda de costume.
O rancho seguia pobre, sem gado nem futuro, mas o horizonte diante dele parecia maior. Sentou-se na cadeira gasta, acendeu um cigarro e deixou o vento do deserto levar a fumaça para longe. Pensou no cavalo que dera, nas irmãs que salvara, no chefe que o poupou. Sorriu sozinho, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele perderá seu último cavalo. Mas, no fundo, havia ganho algo maior. Não ouro, não terra, não fama. Ganhará redenção. E assim, no silêncio daquela aurora, a voz do narrador ecoa. Naquela manhã, não houve vencedores nem vencidos, apenas homens que escolheram a honra em vez do sangue. Balão de fala: se esta história tocou você, não esqueça de deixar seu like, comentar o que faria no lugar do rancheiro Elias e se inscrever no canal para mais lendas do Velho Oeste. Cacto: porque o Oeste pode ter desaparecido, mas suas histórias ainda ecoam entre a poeira e os uivos do deserto.